Olá, você sabe o que são frameworks para qualificação de leads? Se você não sabe ou quer saber um pouco mais, acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou o Diego Moeller, eu sou um dos sócios aqui da Captei, responsável pela área comercial, mais de 10 anos de experiência na área de Inside Sales, e eu vou trazer para você aqui um assunto que tem virado tendência no mundo de vendas, que são frameworks. Primeiro ponto, o que são frameworks? Basicamente são passo a passos que a gente segue para fechar um negócio. São métodos que nós utilizamos para entender um pouco mais das pessoas do outro lado. Para quem a gente está vendendo, o que a gente quer fazer. Se eu quero qualificar um lead, que tipo de pergunta eu tenho que fazer? Afinal, é muito ruim não saber por que eu estou errando, onde eu estou errando, mas é pior ainda não saber por que está dando certo. Então, se você tem um time que está vendendo muito bem, mas não sabe por quê, ou daqui a pouco é um corretor fazendo o maior volume de vendas, é muito importante saber o porquê dá certo. Se você tem um pré-venda que manda muito bem na qualificação, também é muito importante saber o porquê que está dando certo. O pior é quando a gente não sabe porquê e não consegue replicar isso. Então, framework vai te ajudar a entender os porquês. Eu vou trazer para você aqui três modelos, três frameworks que você pode utilizar no dia a dia da sua imobiliária e que com certeza vão te ajudar a ter mais noção, mais clareza do que fazer na hora de receber aquele lead. Quantas oportunidades são perdidas todos os dias porque a gente não conseguiu qualificar direito, não entendeu quais são os objetivos daquele cliente, o porquê ele está querendo comprar aquele imóvel, se ele realmente tem condições de comprar aquele imóvel, né? Quantas visitas mal qualificadas a gente faz todos os dias, ocupando o tempo dos corretores com leads que são basicamente frios. O primeiro framework que eu quero trazer para vocês aqui é um dos mais conhecidos. Lá na década de 70 ele foi desenvolvido, que é o Spin Selling. Né? Spin Selling, ele é uma metodologia de vendas, é um framework que você vai utilizar para descobrir dores, problemas. Então, imagina que você precisa fazer perguntas para entender a situação do lead, o S do Spin é a situação, problema, então perguntas de levantamento de problema, implicação, onde você vai realmente mostrar a consequência daquele problema para o lead, para que depois você consiga fazer perguntas para gerar necessidade. Afinal, não existe uma forma mais clara de você descobrir coisas do lead se não for perguntando. Ele não vai sair falando para você quais são as dores que ele enfrenta na hora de comprar um imóvel. Ele não vai sair falando para você tudo o que você precisa saber. Não, você precisa perguntar. Qual é a preferência dele, se ele tem filhos, se ele está vindo para a cidade a trabalho, né? Quais são os objetivos que essa pessoa tem na cidade, por que ela está querendo comprar um imóvel. É muito importante saber os porquês das coisas. Né? Então o Spin Selling ele vai ajudar você a direcionar esse lead através de perguntas. Outro framework legal que você pode utilizar na sua imobiliária é o Bunch. Bunch é um framework que vai trazer um pouco mais clareza sobre a vida daquele lead. A pessoa tem orçamento para investir naquele imóvel? Porque o Bunch ele vai trazer budget, qual é o orçamento que essa pessoa tem disponível. Você vai gerar autoridade. Então, gerar autoridade é mostrar que você conhece o mercado, que você pode ajudar ele dentro do orçamento que ele tem, que ele não precisa se preocupar com isso, você já fez isso centenas de vezes, certo? Necessidade, então você vai fazer perguntas para gerar necessidade de compra daquele lead, porque você já validou que ele tem um orçamento, você já conseguiu mostrar autoridade, você gerou a necessidade e você vai validar o time. A pessoa está no tempo certo para comprar aquele imóvel? Porque daqui a pouco ela pode ter o budget, ela tem o orçamento, você já conseguiu validar a autoridade, né? Você conseguiu gerar autoridade para aquela pessoa, gerou a necessidade, mas ela não está no time certo.
para comprar o imóvel, porque ela está passando por uma mudança muito grande que antes ela precisa resolver para comprar o imóvel depois. E o terceiro framework dessa série é o GPCT. Ele não é tão conhecido ainda no mercado imobiliário, mas é muito conhecido em startups, é muito utilizado. O GPCT, basicamente, você vai tratar um pouco mais de pessoalidade, por outro lado. Então, pode funcionar muito bem para o mercado imobiliário, né? Então, o GPCT, você vai entender do lead, né, quais são os objetivos que ele tem como para comprar esse imóvel, né, ou quais os objetivos de vida em relação a isso. Você vai fazer planos com ele, então você vai descobrir o objetivo, vai descobrir quais são os planos, vai criar planos junto com esse lead, né, para que você consiga ver quais são os desafios a enfrentar sobre esse plano e depois, no final, validar também o time desse plano. Em quanto tempo vamos fazer isso? Antes de ir para esse passo, você entender que não existe framework certo ou errado. Existem frameworks para cada tipo de negociação, para cada tipo de lead. Então, em determinada situação é conveniente usar o SPIN, outra situação o BUNT, outra situação o GPCT, e não precisa ser no mesmo processo. Na primeira fase de qualificação, você pode usar o BUNT para validar o orçamento. Você pode, inclusive, colocar perguntas de situação no BUNT. Você vai mesclar o BUNT e o SPIN. Então imagina que na qualificação você mescla BUNT e SPIN. Depois que você vai fazer a visita do imóvel, que esse lead ele passou da pré-venda, já está indo para uma fase mais avançada no teu funil, você vai usar o GPCT. Então o corretor, na hora de conhecer o lead, ele vai entender quais são os objetivos de vida daquela pessoa, né? Ele vai entender quais são os desafios que ela tem na vida, né? No emprego, no trabalho, por que ela está vindo para a cidade, se ela está se mudando ou se ela já mora aqui, por que ela está comprando um imóvel, quais são os objetivos disso, né? Então, depois de validar isso, quais são os desafios que ela vai ter e o time para resolver isso tudo, em quanto tempo ela quer aplicar esse plano para esse objetivo. E na hora que precisar aumentar a atração, aumentar o volume e melhorar as suas taxas de conversão, com certeza, olhar para esses frameworks vai trazer isso. Isso é o que eu tinha para passar para você sobre framework. Trouxemos 3 frameworks que são muito utilizados no mundo startup e também são utilizados no mercado imobiliário, talvez não de maneira consciente, mas eu tenho certeza que você que já fez venda, já fez aluguel, já fez esse tipo de pergunta para os leads. De entender a situação, levantar problema, entender quais são os objetivos. Fica ligado nos próximos vídeos. Esse é o 4º vídeo da nossa série de qualificação de leads, que tem 6 vídeos. Então, fica ligado no próximo, a gente vai trazer um assunto muito interessante, que é o storytelling, né? Então, se você quer saber como utilizar storytelling para vender mais, para gerar mais negócios para a tua imobiliária, não deixe de acompanhar a Captei. Ativa o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos, compartilha isso aqui com o teu time, para que você não guarde conhecimento só para você, e não deixe de curtir a nossa página, beleza? O link para você acessar a série completa tá na bio da Captei lá no Instagram. Então, ficamos por aqui.